Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Primeiramente, para poder com os irmãos adorar a Deus e louvá-lo na beleza da sua santidade, né? Porque a gente sabe que aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor e nós o adoramos e Ele derrama poder sobre as nossas vidas, né? Irmãos, eu fiquei muito feliz quando o pastor, quando meu pai falou que era para eu estar, me convocou, né? Porque o pastor convoca, ele não pede, né, irmãos? Convoca com carinho, com amor, mas convoca. E fiquei muito feliz quando ele me falou para vir aqui falar para os irmãos um pouco do que aconteceu na minha vida, contar um pouco do meu testemunho e de como foi grande a misericórdia de Deus para comigo e com a minha família, né? E eu quero falar um pouco de tudo isso com os irmãos e poder aí poder deixar ser usado por Deus aí para que Deus os visite essa noite. Queria abrir com os irmãos aqui primeiramente para continuar no mesmo espírito que o nosso irmão fez a leitura oficial. Eu quero ler aqui num capítulo muito conhecido da igreja, talvez um dos capítulos mais lidos no mundo, né? O Salmo 23. Esse salmo me acompanha desde quando eu era muito pequeno, desde quando eu me entendia por gente e também depois do que Deus fez na minha vida, continuou me acompanhando ainda mais. Então eu vou ler do Salmo 23, do verso 1 até o 4. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Irmãos, esse salmo sempre falou comigo. E depois do que Deus fez na minha vida, ainda muito mais. Toda vez que eu penso no que Deus fez, o Espírito Santo me faz voltar a esse trecho da palavra de Deus, a esse salmo, irmãos. E eu entendo porque o salmista Davi cantou esse salmo e compôs esse salmo. Quando você começa a passar pelas experiências da vida, você começa a entender. E ele fala no capítulo, no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Que em todo tempo, em todo momento da vida dele, o Senhor nunca faltaria para ele. Seja no momento bom, seja quando o pastor levasse ele ali para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, para prover o que era necessário para ele. Seja quando o Senhor refrigerasse a alma dele, trouxesse ali paz, a paz que excede todo entendimento ao coração dele, e para guiá-lo também nas veredas da justiça, no caminho do Senhor, para que ele não se desviasse por outros caminhos. Então o Senhor sempre esteve com Davi. E também nos piores momentos, naqueles momentos em que nós como cristãos, e creio que toda a humanidade passa por momentos bons e tem momentos muito duros e ruins na vida. Isso não é exclusividade do povo de Deus, todos passam por isso. A diferença é que quando nós passamos por isso, nós temos alguém maior do que qualquer coisa, que é o nosso Senhor Deus e o nosso Senhor Jesus que nos guia nisso. E quando Davi escreveu, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu entendi isso perfeitamente, irmãos, que mesmo que ele tivesse que passar por situações extremas, situações muito difíceis, o Senhor também não faltaria. O Senhor estaria com ele ali para guardá-lo, para livrá-lo e para dar a ele a solução daquilo que ele precisava. Esse verso, irmão, se tornou muito real na minha vida e na minha família. Alguns anos atrás, na última sexta-feira, no dia 22, fez 22 anos que isso aconteceu. Muitas das pessoas aqui não eram nem nascidas ainda, muitos muito jovens, inclusive eu. Mas se passaram 22 anos e eu, naquela ocasião, eu me lembro que era um dia normal, era uma sexta-feira normal do dia 22, como foi agora, nessa sexta-feira do dia 22. Eu acordei pela manhã, fui trabalhar, passei o dia inteiro ali na empresa, era um período difícil, ali na empresa, de muito trabalho. A gente passava naquele momento por uma auditoria e era um trabalho muito duro, tinha que acompanhar a auditoria, acompanhar todos os relatórios. E terminando ali o expediente à noite, à tarde, eu sempre ia direto
do trabalho para a faculdade. Só que aquele dia eu esqueci alguma coisa em casa, porque também na faculdade a gente estava em época de fechamento de semestre, muitas provas e atividades, e eu resolvi ir para casa. E eu peguei o meu carro, saí da empresa, fui para casa e peguei as coisas que eu necessitava e saí. Minha mãe ainda falou para mim, falou, não vai hoje não, você está cansado, você está tendo uma semana difícil, você está dormindo pouco, a faculdade tá sendo bastante pesado, o trabalho também, fica hoje, não vai não. Mas eu tinha que resolver muitos problemas ali, tinha que combinar com alguns amigos para poder estudar nas provas que viriam. E eu falei, não, mãe, eu vou hoje, amanhã eu estou em casa, eu descanso e está tudo certo. É por isso que é muito importante, principalmente quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente até sabe mais que os nossos pais, né? Mas é um aprendizado importante que eu tive. Às vezes é bom a gente ouvir. Às vezes não, sempre é bom ouvir, né? Mas às vezes é bom considerar o que os nossos pais, aqueles que nos amam, falam com a gente, né? Mas enfim, eu peguei o carro e saí, fui para a faculdade. Lá foi uma noite normal, estudamos e tudo mais. Na hora de ir embora, combinamos com alguns amigos que no dia seguinte, no sábado, nós estaríamos ali estudando, revendo, passando uma coisa ou outra. E peguei meu carro e fui embora, irmãos. Eu estudava ali em Santo André. Eu vim com o carro de Santo André normalmente. E quando eu estava algumas ruas antes da minha casa, já quase chegando na minha casa, eu fui abordado e fui baleado na cabeça. E fiquei ali muito tempo sem ser atendido, sem socorro. As pessoas disseram depois que meu carro estava logicamente com os faróis ligados, com o som alto, e ninguém chegou perto do carro. Mas o Senhor é interessante, irmãos, como Deus tem um cuidado com a gente, né? Quando o Senhor permite que nós passemos por alguma situação muito difícil, pelo vale, o Senhor prepara pessoas, envia anjos deles para nos socorrer. Muitas vezes anjos que são os próprios servos dele. Porque nós estamos a serviço de Deus a todo tempo, né, irmãos? E Deus envia realmente e guia os servos dele para ali nos ajudar. E a pessoa que me encontrou ali com o meu carro, eu baleado dentro do carro numa situação terrível, e já há muito tempo ali dentro, a pessoa que me encontrou foi o pastor Hernani. O pastor Hernani me encontrou ali numa situação terrível mesmo, e junto com as outras pessoas ali me encaminharam para o pronto-socorro municipal na época de Diadema, e eu estava ali e fui para lá, né, irmãos? Meus pais já estavam preocupados, porque eu não havia avisado nada para eles, que ia demorar, ou que ia fazer uma coisa ou outra. E meus pais já estavam bem preocupados comigo, já estavam pensando em alguma coisa quando ligaram lá para casa. E falaram que eu tinha sofrido um acidente e tinha ido para o hospital municipal. Meu pai pegou o carro, saiu, e quando ele estava se dirigindo para o hospital, ele encontrou o meu carro lá. Meu carro estava meio encostado, meio que num terreno baldio, e os policiais ali em volta, né, dando ali fazendo ali todo o procedimento deles. E meu pai perguntou, falou que era o carro do meu filho, o que aconteceu? Eu falei, ele foi para o pronto-socorro, levaram, né, a ambulância levou. Quando meu pai chegou lá no pronto-socorro, irmãos, mais uma vez o Senhor usou pessoas, servos dele ali, para estar sempre de olho. A irmã Noêmia, que na época ela era enfermeira ali do hospital de Diadema, ali do hospital público de Diadema, ela estava de plantão naquela noite. Ela viu meu pai, foi lá falar com ele o que estava acontecendo, falou, pastor, o que aconteceu? O senhor está por aqui? E ela falou, não, falaram que o Lucas deu entrada aqui, tá meio mal. E ela não me reconheceu, irmãos, porque eu devia estar numa situação bem ruim. E fazia tempo que ela não me via, né? E quando ela soube que era eu, que era eu que tinha dado aquela entrada, ali no pronto-socorro, ela abraçou meu pai e só falou que era um milagre. Falou, pastor, é só um milagre, o estado dele está terrível, e contou o que tinha acontecido. E meu pai foi orientado ali, procurou a sala que eu estava, onde eu estava ali recebendo os cuidados, alguma coisa ou outra, e ele foi lá na sala. E dentre as pessoas ali que estavam trabalhando, o irmão Hernani estava ali acompanhando também, e estava ali na sala, estava ali né, na porta da sala ali. Meu pai pediu para poder orar por mim, entrou e fez uma oração, irmãos. E depois de muito tempo, o pastor Hernani contou para mim o que aconteceu, o que ele presenciou ali. Logicamente, eu não lembro de nada disso, porque eu estava totalmente apagado.
Mas o pastor Hernani, ele contou para mim depois. Ele falou que quando meu pai orou por mim, eu estava totalmente inerte, totalmente imóvel, já com o lençol cobrindo parte do meu corpo, o lençol cobrindo as minhas mãos. E quando meu pai pôs a mão no meu peito e fez a oração, clamando a Deus, que se fosse vontade de Deus, Deus tinha o poder para poder dar vida e poder repreender aquele ferimento, todo efeito daquele ferimento. E quando ele fez essa oração, o irmão Hernani disse que viu a minha mão se mexer e o lençol se mexer. Eu não tenho dúvida, irmãos, que o poder de Deus naquele momento invadiu aquele lugar, irmãos. Eu não tenho dúvida. Porque ainda que eu tivesse chegado praticamente morto, ainda que nós soubemos depois, por relatos até da própria irmã Noêmia que trabalhava ali, e algumas outras pessoas, que até o carro do IML não tinha saído dali já esperando o meu óbito para poder me levar. Já tinham preparado até aquele saco que fecha uma pessoa quando ela falece. E graças a Deus que eu não precisei usar aquele saco, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E a partir daquele momento, irmãos, o Senhor realmente me visitou. O dono da vida, aquele que dá a palavra final, aquele que faz o impossível. Ele entrou com providência naquele lugar, irmãos. Ele entrou e cortou o laço e desfez todo efeito daquele projétil. E eu fui encaminhado para o Hospital São Bernardo. Chegando lá, a equipe de neuros foi bipada, todos os neuros chegaram ali, era uma junta de muitos neuros, e eles fizeram os procedimentos que deveria ser feito. E depois de algumas horas eles voltaram para dar o boletim para o meu pai, para as pessoas que estavam ali. Junto com o meu pai na época estava o pastor Jairo, que era o pastor do setor, e aqueles médicos deram o veredito, né, irmãos? O veredito para os homens, porque, como eu disse, a palavra final é de Deus. Sempre vai ser de Deus, não importa a situação, nenhum problema. E os médicos falaram, olha, é o seguinte, a gente pegou o seu filho, a gente não sabe como ele chegou aqui vivo, o tipo de ferimento que ele teve é para morte instantânea, não dá para escapar, não dá para sobreviver, e a gente não sabe como ele ainda está vivo. Mas é questão de horas. É questão de horas, não tem nada que pode fazer por eles. Nós fizemos um curativo ali no ferimento do projétil, fechamos a cabeça dele e não mexemos em mais nada. Porque quando se tem um ferimento no cérebro, os médicos não mexem, porque qualquer tipo de erro ali pode realmente prejudicar ainda mais, né? Quando a pessoa sobrevive. E os médicos apenas fecharam e me deixaram lá, irmãos. Como eles disseram, pela sorte, né? Mas graças a Deus que a sorte daquele que crê em Deus é Cristo, irmãos. O Senhor Jesus é a nossa sorte. E não importa o que o mundo fala, ou a situação, ou o diagnóstico do médico, né? O Senhor Jesus é a nossa sorte. E os médicos falaram, olha, não tem o que fazer, a gente vai esperar, vamos ver como evolui. Infelizmente, eu falo para os senhores que não tem o que fazer. Somente um milagre pode salvar ele. Meu pai e o pastor Jairo, que estavam ali, olharam para os médicos e falaram, se é um milagre, a gente sabe onde buscar. Eles se identificaram como pastor e falaram, se é milagre, a gente sabe onde buscar, né? Irmãos, a partir desse momento, Deus mobilizou um exército de servos dele em toda a cidade de Diadema, em todo o Brasil, em muitos lugares, depois que a gente ficou sabendo, em muitos lugares no Brasil, até em muitos lugares do mundo, de pessoas que nos conheciam, de pessoas que ficaram sabendo, que começaram a bombardear o céu com clamor, irmãos. O Senhor, Ele permite que nós entremos por situações difíceis, mas o Senhor nunca falta, irmãos, nunca falta. E aquelas pessoas... começou as campanhas de oração e orar. A saudosa irmã Antônia do setor 28 colocou o círculo de oração para clamar e de dia e de noite jejuar. A nossa saudosa irmã Wanda também colocou todo o círculo de oração do Ministério do Belém para orar, e vários outros irmãos. Tinha uma irmã da igreja Deus é Amor, que era uma das enfermeiras, e ela me acompanhou ali, acompanhou o meu processo por todo o tempo, e ela sempre falava para os meus pais, que colocaram as irmãs ali para orar também, e sempre oravam. Então, irmãos, eu creio que o céu ouviu o clamor, irmãos. Tem nesse capítulo,
do Salmo 23, fala do bom pastor. Em João 10:10, Jesus se identifica como o bom pastor. E Jesus fala, o bom pastor, ele conhece a voz das suas ovelhas. Então, quando nós clamamos, o Senhor sabe quem é que está clamando a Ele. O Senhor conhece aqueles que são deles. Então, o bom pastor ouviu a nossa voz. E também diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o Senhor respondeu e nós sabíamos que a resposta ia ser de paz, né? Aqueles que estavam orando por mim sabiam que Deus ia responder com poder. E a partir daquele momento, irmãos, os médicos não entendiam. Porque o óbito que eles praticamente tinham determinado pelo conhecimento deles, por aquilo que eles estudaram, e eles não podem falar outra coisa a não ser pela medicina, porque eles têm que realmente falar o que eles estudaram, né? Mas nós falamos daquilo que nós conhecemos, né, irmãos? Se eles conhecem a morte, nós conhecemos a vida. Então é na vida que a gente clama, é pela vida. Então, naquele momento, o Senhor foi trabalhando, eu fui melhorando, fui me recuperando, e passaram as horas críticas que o médico disse aos meus pais, que eram 72 horas, e o tempo foi passando e eu fui melhorando. Quando chegou no 5º dia, era o dia de tirar a sedação. Eles reuniram a minha família e falaram, olha, agora é um processo difícil, é um processo que a gente vai tirar a sedação dele, porque o filho de vocês não entrou em coma. Ele foi baleado e desmaiou. Então nós tivemos que induzir ele ao coma por remédios, para que a função do cérebro dele, as atividades neurológicas deles diminua e o cérebro consiga ali fazer algum tipo de recuperação, se é que isso é possível. Então eles falaram, a partir do momento que nós tirarmos ele do coma, ele pode voltar totalmente sem nenhuma faculdade mental, sem nenhuma faculdade motora, ele pode voltar a ser um bebê. Um bebê. Que eles até falaram, no termo aí popular, voltar um vegetal. Não vai entender, não vai falar, tem grandes chances de acontecer isso. E esse era o diagnóstico, irmãos. Eu creio que toda a minha família ficou com o coração apertado, tudo muito complicado. Mas eu lembro, e a partir desse momento é o que eu lembro. Até esse momento é o que contaram para mim. A partir desse momento eu lembro que eu estava ali no hospital e eu lembro do meu pai falando algumas coisas para mim. Ele falava, Lucas, os irmãos estão orando por você, você fica tranquilo, nós estamos orando, Jesus vai te dar a vitória, Jesus vai te levantar. Tem o pessoal da faculdade aqui que está torcendo por você também, eles estão direto aqui no hospital, estão mandando abraço para você, e citava o nome do pessoal. E ele falava para mim, se você está me entendendo, você aperta a minha mão. Porque até aquele momento, irmãos, eu não conseguia falar. Além do tubo, eu fui entubado, e o tubo machucava a garganta, e a gente não conseguia falar, né? E naquele momento, ele perguntava para mim se eu estava entendendo, eu apertava a mão dele. E isso já foi um grande sinal para eles, né? E dia após dia, passo após passo, Deus foi estendendo a mão, meus irmãos. Até que um dia, meu pai teve que resolver algum tipo de situação, algum problema, e minha mãe ainda não tinha conseguido ir me visitar. Ela ficou muito abalada, como toda a família, mas ela ficou muito abalada com essa situação. E ela foi me visitar nesse dia, só estava ela comigo ali na UTI. E ela chegou e começou a conversar comigo ali também, sabendo que eu não ia responder, né, irmãos? Porque a gente crê, a gente confia em Deus. Mas, irmãos, quando o milagre acontece, a gente fica meio pasmo também. Porque é a nossa carne, a gente é pó, a gente é carne, a gente não está acostumado com o sobrenatural. E quando ele vem, a nossa carne perece. Como Pedro, Jesus falou, vem Pedro, anda sobre as águas. Ele andou, confiou, deu 2, 3 passos e afundou. Então com a gente é assim, irmãos, nós nos pasmamos diante dos milagres, né? E minha mãe começou a conversar comigo e para mim foi muito natural. Eu virei para ela e falei, mãe, eu quero água. E ela tomou um susto porque ela falou, o que você quer? Eu estava muito ruim da voz ainda, falando muito baixo. Eu falei, eu quero água, muito ruim. Ela ouviu, se assustou e foi falar com os enfermeiros lá. Ela chegou e falou, olha, ele pediu água. As enfermeiras se assustaram e falaram, não, a mulher está doida. Não é impossível, esse menino não está nem 14 dias aqui, não está nem 15 dias aqui pedindo água. Era para ter morrido. Vieram as enfermeiras e perguntaram para mim, ô Lucas, o que você quer? Eu falei, eu quero água. Estou com sede, eu quero água. Irmãos, eu sei que... Glória a Deus, aleluia. Eu sei que em questão de minutos, irmãos, estava praticamente toda a junta médica que estava ali no hospital, elas estavam no meu quarto. E por várias vezes os médicos perguntaram, o que você quer? Eu falei, água. Já tinha até passado a sede, irmãos, porque... Aleluia.
Porque foi muito automático. Na minha mente, o milagre Deus já tinha operado o milagre. Na minha mente já tinha acontecido tudo. E então foi muito natural, irmãos, muito natural. Porque para Deus é uma palavra, irmãos. Deus não precisa nem falar, ele olha e a coisa acontece. O que o mundo vê como um espanto, para Deus é natural. Então o Senhor já tinha operado o milagre ali. E me deram, enfim, a água que eu precisava ali, irmãos, e foi passando, dia após dia, e as pessoas daquele hospital se admirando com o trabalhar de Deus, com o que Deus tinha feito na minha vida. Meus amigos da faculdade que me viam, eu não tive problema algum de reconhecer todos eles. Eu tinha um problema na visão, porque o projétil, ele entrou na parte de trás do cérebro, e é a parte onde a gente enxerga. Então, eu realmente não estava enxergando nada. E os amigos, quando vinham ali, os amigos da igreja, os irmãos da igreja, a minha família, e sempre quando eles vinham ali, eu já reconhecia a voz, já falava quem era, a gente já conversava. E foi realmente um tempo do derramar do poder de Deus naquele lugar. E eu creio que muitas vidas foram impactadas com isso, irmãos. E eu não podia deixar de vir aqui nessa noite e agradecer aos irmãos que oraram por mim. Eu creio que muitos dos irmãos aqui não estavam na época, porque são 22 anos, é muito tempo. E eu creio que o Senhor, ele tem o tempo certo para tudo. Esse é o dia que o Senhor preparou para eu falar isso para os irmãos. A palavra de Deus não volta vazia, né, irmãos? Então eu creio que o efeito dela vai se fazer na vida de cada um dos irmãos. Mas eu não poderia deixar de vir aqui agradecer aos irmãos que oraram. Me lembro muito do irmão Armando, da família dele. A gente se reencontrou esses dias que eu vim aqui, a gente conversou. É uma alegria muito grande. O irmão Armando é um amigo de muitos anos. Eu era um pivete quando brincava com os filhos dele. E agora estamos já todos aí adultos, velhos quase. E amigos ainda. O irmão Armando é um amigo incrível que Deus colocou no nosso caminho, assim como a família dele. E creio também vários outros irmãos que oraram por mim, que clamaram junto conosco. E o Senhor ouviu a nossa oração. E era a vontade de Deus que eu ficasse mais um tempo aqui na terra, irmãos. Eu não sei qual é o propósito de Deus, mas eu creio que enquanto Ele não terminar essa obra, Deus vai nos conservar em vida e o Senhor vai estender as mãos. Irmãos, e eu tiro de tudo isso uma lição, irmãos. Que não importa qual seja a situação que o irmão esteja passando, qual seja o vale que o irmão esteja atravessando. Esse Salmo 23, ele fala que o Senhor não nos faltará. Pode muitas coisas nos faltar, mas Ele não vai nos faltar. No tempo bom, Ele não vai nos faltar, mas no tempo bom é tranquilo. Agora, no tempo ruim, irmãos, na dor, na doença, na enfermidade, é nesse tempo que a gente precisa dEle. E Ele não falta, Ele nunca falta, irmãos, Ele nunca falta. Deus tem os propósitos dEle. Muitas vezes a vontade dEle não é nossa, mas Ele não falta. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente tem que acreditar nisso, ainda que a nossa carne seja fraca, ainda que a gente seja pó, mas a vontade de Deus, ela sempre vai ser o melhor para a nossa vida. Então é isso que eu queria falar para os irmãos. Não importa qual seja o vale, seja ele pequeno, seja ele grande, coloque a tua confiança na mão de Deus. Ele vai estender a mão e com certeza, irmão, Ele vai te livrar, Ele vai te dar a resposta de paz, Ele vai te abençoar. Eu gostaria de pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família, pela minha casa. Estou muito feliz de meu pai ter voltado para essa igreja, agora não como uma congregação, mas como um setor, uma igreja setorial. Muito feliz, eu oro pelos irmãos constantemente na minha oração, pedindo para que Deus continue abençoando esse trabalho, derrame do poder dele sobre essa igreja, e esse lugar seja conhecido realmente um lugar onde há o poder de Deus, irmãos. Com muita salvação, com batismo com o Espírito Santo, com muito poder de Deus, milagres em todas as áreas da vida dos irmãos. É isso que eu desejo. Irmãos, continue orando conosco. Eu continuo clamando a Deus para que Ele complete a obra na minha visão. Foi a única coisa que realmente eu ainda estou com um pouco de dificuldade. Por diversas vezes eu já quis parar de clamar, de orar por isso, irmãos. Porque tem vezes que a gente tem que entender qual é a vontade de Deus. Por muitas vezes eu cheguei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, se essa é a vontade do Senhor, não tem problema. O Senhor sabe como me usar desse jeito. E parei, irmãos. Passavam 2, 3 dias, Deus me dava um sonho para Priscila, para Vanessa, para minha mãe, para o meu pai. Usava alguém que eu nunca vi na vida para falar, não, Deus vai te dar isso que você está pedindo. É que é o tempo dele. O tempo dele não é o teu. Então espera, aguarda, creia que você vai ver a glória de Deus.
Se tu creres, tu verás a glória de Deus. É isso que eu falo para os irmãos. Creiam, irmãos, e nós todos veremos a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém.